11. Aproveitar para convidar já, sábado que vem, a partir das 19h30. Não, e agora? Eu nunca sei. 19, 19h30. Que é os grupos missionários. 19 horas, pronto. Grupo missionário de criança, junior, adolescente, jovem, adolescente, melhor idade, todos juntos, aqui no templo, aqui na chácara, lá na casa ao lado, juntos. Sábado que vem, a partir das 19. Tá bom? Você está convidado a vir e a participar conosco. Combinado? Combinado. Fala conosco, Deus. Em nome de Jesus, me dá sabedoria, graça e unção, que eu preciso do Senhor, eu sei disso, eu me coloco diante de Ti nessa manhã, para a glória do Teu nome. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. A cidade chamava Naim. Às vezes há uma confusão pensando que era uma mulher chamada Naim. A cidade chamava Naim. Com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chorem. Depois aproximou-se, tocou no caixão. Tem tradução, tem versão que diz esquife, tocou no esquife. Esquife não é o morto, esquife é o caixão. Esquife não é nenhuma espécie de violino, de saxofone ou coisa parecida. Já vi pessoa falando que Jesus tocou, ele era músico, ele tocou o esquife. Não, o esquife é o caixão, é a urna mortuária. Ele tocou e os que carregavam o caixão pararam. Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Ele se levantou, sentou, começou a conversar. Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus intervém em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus se espalharam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Essas notícias o quê? Porque a notícia boa, ela tem que se espalhar, ela tem que andar. A notícia boa, ela tem que ser contada. Vejam, é um texto clássico da palavra de Deus. Um texto clássico. De um lado, vinha Jesus. E com Jesus vinha uma multidão. A multidão que vinha com Jesus, ela estava feliz. A multidão que vinha com Jesus, ela estava contente. A multidão que vinha com Jesus estava sorrindo. A multidão que vinha com Jesus, ela estava satisfeita. A multidão que vinha com Jesus estava cheia de esperança, cheia de expectativa. A multidão que vinha com Jesus estava a plenos pulmões fazendo festa. Mas em contrapartida, vinha um outro grupo de pessoas saindo da cidade junto com uma mulher. Esse outro grupo de pessoas, a motivação deles, o sentimento deles era exatamente o contrário. Porque eles estavam acompanhando uma mulher que a Bíblia ensina, não fazia muito tempo ela tinha enterrado o marido. Agora ela está enterrando o filho, ou está indo enterrar o filho. Quer dizer, essa mulher, ela estava triste, ela estava chateada, desanimada, ela estava preocupada.
Vamos tentar imaginar o que passava na cabeça daquela mulher. Puxa vida. Não faz muito tempo eu passei por aqui, porque hoje em dia mudou um pouco, dentro, principalmente dentro da nossa cidade, porque a cidade cresceu. Mas há alguns anos atrás, há bons anos atrás, por exemplo, o cemitério da ressurreição, ele estava no fim da cidade. Para chegar no cemitério da ressurreição, era difícil. Aliás, é um cemitério que foi construído porque diz a história que a elite dessa cidade não queria que fosse enterrado nem os pretos e nem os crentes no cemitério da saudade. Eles não aceitavam enterrar essas pessoas lá no cemitério da saudade. Então, nós precisamos fazer alguma coisa para enterrar esse povo longe de nós. Você vê como que o ser humano, quando é tonto mesmo, né? Até depois de morto, ele acha de ser tonto. Vamos fazer um cemitério, então, longe daqui, bem longe de tudo nós. Aí nasceu o cemitério da ressurreição, lá no fim da cidade, na época, porque hoje já não é mais. Hoje tá, ali é centro quase. E hoje é um dos mais caros para se ter um terreno. E eu imagino, não sei qual a sua ideia, mas é o mais bonito da cidade. Mas era o cemitério que é assim, ó, vamos fazer um lugar para enterrar essa turma lá, para eles não virem dar trabalho para nós aqui depois de morto. Você vê como que a história muda. Em outras tantas cidades, Saltinho, é fácil de ver isso daí, que ainda não, embora cresceu, mas não cresceu a ponto de passar o cemitério por lado de lá, pelo menos até onde eu saiba. Saltinho, o cemitério está lá no fim da cidade, né? Ou no começo da cidade. A Bia é de lá, sabe falar melhor para nós. O cemitério está lá, bem no final da cidade. Era comum. O cemitério de Iracemápolis, para quem conhece Iracemápolis, vai ver também. O centro da cidade tá lá num pedaço, o cemitério está lá fora, isolado, longe. Era comum. Então eles havia a prática de ir até lá fora da cidade para enterrar o corpo. Aquela mulher, ela já conhecia aquele caminho. Não é que ela conhecia o caminho porque ela foi com algumas pessoas que haviam perdido seus familiares. Ela conhecia o caminho da tristeza. Ela já havia ido enterrar o marido numa ocasião anterior. E agora ela está indo enterrar o filho. Você vê como que é? A pessoa, ela vai passando um filme pela cabeça, né? Imagine ela saindo da casa, junto com os filhos, junto com os amigos, e o filho sendo carregado, e à medida que ela vai andando, vai passando aquele rolo assim de filme na cabeça dela. Tudo de novo. Passamos por aqui, passamos por ali. Ai, 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 viu? E aí ela vai lembrando de tudo. Só que agora levando o marido, o filho. E vai. Então, de um lado vinha Jesus. Com Jesus um grupo feliz, sorridente, um grupo na expectativa, na esperança, um grupo pensando, bom, ele já fez tanta coisa, hein? O que será que ele vai fazer? Qual vai ser o próximo milagre que nós vamos prestigiar? Porque é importante, eu acho, pontuar isso nessa manhã, que num grupo de pessoas que acompanham Jesus, sempre tem 3 grupos distintos de pessoa. Primeiro é aquele grupo de pessoa crítica, que só reclama, que nada está bom, que nada agrada, nada satisfaz. O que você fizer, a pessoa vai reclamar. Com o crítico, você pode trabalhar dessa forma, sem medo de ser feliz, porque o crítico ele nunca vai ficar satisfeito.
Nunca vai estar bom para ele. Se você pinta, por exemplo, de preto, vou dar o exemplo daqui, né? Você pinta de preto, ele vai reclamar porque pintou de preto. Mas se você pintar de branco, ele vai falar: ah, mas pintou de branco, né? Se você pinta de azul, vai falar: ah, você acha que azul é cor de pintar? Então você pinta de vermelho. Meu Deus, vai pintar bem de vermelho. O crítico, ele é assim. O crítico dentro de uma empresa, nada está bom para ele. Se o patrão paga, é porque não fez mais do que a obrigação. Se não paga, é porque é miserável mesmo. É assim. Tem patrão que é a mesma coisa. Se o colaborador trabalha, é porque ele está ganhando para trabalhar. Ele assinou o contrato, ele tem que trabalhar. Mas se o colaborador falha de alguma forma no trabalho, não dá, está vendo? Não tem o que fazer. Tem gente que é assim. Ela está sempre pronta para criticar tudo o que acontece. Então, dentro de uma multidão, né, dentro de igreja é assim também. Tem gente que está sempre pronta, o crítico ele está pronto para olhar, para analisar. O que ele faz? Ele se envolve, pastor? Não, ele não se envolve. Aliás, geralmente o que ele costuma fazer é se isolar para ficar de longe, só olhando, só observando e vendo o que é que ele vai poder reclamar. Geralmente, esse grupo de pessoas é o grupo de pessoas que está de longe reclamando. Além dos críticos, dos reclamões, geralmente numa multidão tem o grupo dos curiosos. Os curiosos, ele é curioso. Então ele está sempre, ele não está preocupado de reclamar, ele não reclama. Ele até dá um incentivo, um apoio, uma moral. Ah, é legal. Mas o que é isso mesmo aí? Aí para que é mesmo? Aí quem que falou para você fazer isso mesmo? Mas será que precisa fazer isso? Ele só quer ficar questionando, ele só quer ficar olhando, perguntando. Ele é curioso. Ele é curioso, então ele fica só na curiosidade. Aqui com Jesus tinha aqueles que vinham, mas vai curar hoje? Hoje é sábado, vai curar de sábado. Os reclamões. Mas tinha também os que ficavam só espiando, só especulando, querendo ver o que ele ia fazer. Tinha. Isso aí tem no nosso dia a dia, mas tem também aquele terceiro grupo de pessoa, que é aquele grupo de pessoa que precisa de Jesus, que entendeu que não dá para viver sem Jesus, que é com Jesus que a pessoa vai avançar. Então é aquele grupo de pessoas que dependem de Jesus, que é esse grupo que veio hoje de manhã aqui. Diga amém. Bem. É um grupo de pessoas que veio aqui, que é um grupo de pessoas que precisa de Jesus, que depende de Jesus, que não fica sem Jesus. É aquele grupo de pessoas que sabe que aonde Jesus está, o milagre vai acontecer. Então, dois grupos distintos. Um vem sorrindo, o outro vem chorando. Aí, o que acontece? Isso estou no verso de número 11 e 12. 11 e 12. Quando Jesus está chegando na cidade, ele se depara com quem está saindo da cidade. Quando Jesus, que representa a alegria, a vida, a saúde, a prosperidade, se encontra com outro grupo que representa a tristeza, a chateação, a dor, a humilhação, a vergonha. Esse grupo se encontra. É interessante que Jesus, verso 12. Uma grande multidão da cidade estava com ela. Agora no verso 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Veja, o verso de número 13 mostra para nós o quê? Um Jesus que viu aquela mulher de longe. Ele não estava junto com ela. Ele estava do lado de cá. Do lado de lá vinha Jesus. Aquela mulher, de um lado vinha Jesus, do outro vinha a mulher. Havia um grupo de pessoas, mas Jesus enxerga aquela mulher que estava sofrendo no meio da multidão. E isso é algo para nós pensarmos nessa manhã.
Jesus enxerga o seu sofrimento no meio da multidão. Às vezes nós estamos sofrendo, às vezes nós estamos chorando, às vezes nós estamos chateados, às vezes nós estamos mal, cercado por pessoas, as pessoas, elas nem sabem o que está acontecendo conosco. Talvez você está sentado do lado de alguém aí que está passando o maior problema da vida dele nesses dias, ou na vida dela nesses dias, e você nem sabe. Você viu que quando eu chamei para frente veio tanta gente? Talvez você está do lado de alguém que está com um problema gravíssimo para resolver, e você nem sabe o que está acontecendo. Mas Jesus, Ele está enxergando tudo. Isso é legal para a gente olhar o texto e entender o texto. Jesus, ou ao vê-la, né, o texto diz, o Senhor se compadeceu dela, sentiu compaixão, o Senhor foi tocado, o Senhor foi incomodado por aquela situação. E ele vai até ela e ele fala para ela assim, ó, não chore. Com outras palavras, Jesus estava dizendo para ela assim, olha, aguenta firme aí, porque tem coisa boa chegando. Não chore. Tem coisa boa chegando. Imagine, é comum, é comum. Há poucos dias eu estive no velório do irmão da Rose. Até nós chegamos ali, fomos juntos. Tem muito o que falar, né, Rose? Você vai, você conversa, você dá um aperto de mão, você dá um abraço. Vai falar o quê? Ah, não precisa chorar. Não, chora, chora. É bom chorar, põe para fora. O que você pode falar uma hora dessa? Por mais que a gente tente falar alguma coisa, a gente não vai. Mas Jesus, ele não vem com aquele sentimento assim, ó, eu vou vir aqui para dar um apoio moral. Jesus não estava ali para dar um apoio moral. Jesus estava ali para mudar aquela situação. Quando ele diz não chore, ele está alertando. Ainda tem coisa para acontecer aqui nesse lugar. Talvez você veio para cá nessa manhã pensando, né, no casamento, pensando na vida financeira, pensando no filho, na filha, pensando no seu corpo físico. Talvez você veio para cá com questões para serem resolvidas e o aperto no coração, e você veio pensando, meu Deus. Aí Jesus está mandando dizer para você, ainda não acabou, não chore, tem coisa boa chegando. O milagre, ele está a um passo de se materializar na sua vida. Aquela mulher não sabia, nem os que estavam com ele sabiam ao certo o que ia acontecer. Mas só o fato de você estar do lado de Jesus já é um sinal de que alguma coisa boa pode acontecer a qualquer momento. Eu lembro se a gente cantava no São Dimas ou não. Reunidos aqui, só para adorar o Senhor, novamente aqui. Você conhece? Em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para dar, reunidos aqui, só para adorar o Senhor. Vamos gravar um CD? Alguma coisa boa vai acontecer. A Bíblia diz assim, ó, que o Senhor, ele habita em meio aos louvores. A Bíblia diz
Por isso que é importante a hora da música nós estarmos envolvidos, inclusive adorando o Senhor, que o Senhor passeia no meio da igreja na hora do louvor. A Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente no meio de vós. Deixa eu te dar uma boa notícia. Jesus está aqui nessa manhã. E Ele está mandando dizer para você: não chore, porque não chegou ao fim essa situação. Tem coisa boa chegando. Quando ele fala aquilo para aquela mulher, não sei. A Bíblia ela não dá maiores detalhes. Então não dá para afirmar, irmã Maria. Trouxe queijo? Está chegando? Não dá para afirmar. Não dá para afirmar. Ó, ela fez isso, ela fez aquilo. Mas a gente pode imaginar. Não chore, não chore. Talvez ela olhou e ela pensou, mas viu, a Bíblia nem disse se ela conhecia ele ou não. Então, Bezerra, não dá para a gente afirmar assim, ó, eu não posso, se eu fizer isso, eu vou estar errado. A Bíblia não diz que ela conhecia Jesus. Mas talvez ela tenha olhado e pensado, mas quem que é? Que será? Mas, tá. Verso 14. Jesus ele diz, não chore. Daí a Bíblia diz assim, ó, ele aproximou-se, ele tocou no caixão e os que carregavam o caixão pararam. Ele não mandou ninguém parar. Ele simplesmente tocou no caixão. E quando ele tocou no caixão, quem estava fazendo o caixão se mover automaticamente? Você já pegou o que está por trás disso ou não? Sim ou não? Não. Aquilo que está fazendo com que a sua tristeza, a sua preocupação, a sua angústia, a sua dor seja levada adiante a algo que está carregando. Quando Jesus ele toca no caixão, aqueles que carregavam a dor daquela mulher, eles param instantaneamente. Jesus está pondo um basta, um chega, um para agora. É Jesus que está pondo, é Jesus. É interessante, irmã Ângela, que ele não falou. Pessoal, galera, turminha, rapaz, não, ele não falou nada, ele só foi no caixão. Ele falou para a mãe, não chore. No caixão ele foi e tocou. Quando ele tocou, o pessoal parou. Por quê? Porque diante de Jesus a tristeza tem que, a dor tem que, a morte tem que, a vergonha tem que parar. E foi isso que aconteceu. Diante de Jesus, tudo aquilo que traz dor, tristeza, vergonha, humilhação tem que parar. E ele toca no caixão, e os que carregavam o caixão pararam. Agora ele conversa com o rapaz. Mas o rapaz estava morto, não estava? Aos olhos dos homens estava. Aos olhos do próprio Jesus, ou do próprio Deus, ele nunca esteve morto. Ele estava vivinho. E ele vai, tanto que o texto diz, ele vai e ele fala com o morto. Você fala com o morto, irmão? Já falou com algum morto alguma vez? Não fala com o morto, né? Mas ele foi lá, ele falou, levanta, 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 fique em pé. A Bíblia diz, ó, ele se levantou, estava no caixão, né? Sentou e começou a conversar. Com outras palavras, aquilo que estava parado, inerte, morto, trazendo dor, trazendo tristeza, trazendo sofrimento, foi obrigado a parar e a se movimentar e a responder àquele que estava do lado dele, que é o autor da vida. Está aqui, ó.
Jesus, nessa manhã, ele está trabalhando nas casas, nas famílias, nos casamentos, ele está trabalhando. Eu preciso acreditar, eu preciso crer. Ó. Ele se levantou, sentou, começou a conversar e Jesus fez o que daí com aquele rapaz? Verso de número 15. O que Jesus fez? Entregou a sua mãe. Falei para você não chorar, não falei? Não chore, fique tranquila. Não acabou. Eu avisei. Que bom que você acreditou. Ó, seu filho, está aqui. Vai lá dar um abraço na sua mãe. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sabe? Jesus está devolvendo para aquela mãe o motivo dela sorrir naqueles dias. Era o motivo dela sorrir, era o filho. O marido já tinha morrido. Agora ela estava perdendo o filho. Aí Jesus ele se encontra com ela. Duas multidões. Uma sorria, a outra chorava. Uma tinha Jesus, a outra sem Jesus. Mas quando aquela multidão se encontra uma com a outra, Jesus, ele toca no que fazia uma multidão chorar. E ele põe aquele rapaz em pé. Ele devolve o rapaz para a mãe. A Bíblia diz, o verso de número 15, ele entrega o menino para a mãe. Verso 16, todos ficam cheios de temor e louvam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. Vamos finalizar a conversa? Não tem jeito de nós andarmos na derrota quando nós estamos em Jesus. Com Jesus é vitória. Com Jesus, por mais que a situação ela se apresente adversa, por mais que a situação ela se apresente difícil, Jesus, ele sabe a hora, ele sabe o jeito, ele sabe o momento e ele sabe como fazer o milagre acontecer. Talvez você veio para cá nessa manhã pensando, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como que eu vou agir, eu não sei. Eu vou resumir essa conversa de alguns minutos em uma frase. Jesus está dizendo para você, não chore, porque ainda tem coisa boa para acontecer. Bata a palma para Jesus. Fica em pé. Glória a Deus. Tem coisa boa para acontecer na minha vida. Tem coisa boa para acontecer na sua vida. Tem coisa boa para acontecer na sua empresa, nos seus negócios. Tem coisa boa para acontecer nessa igreja. Tem coisa boa para acontecer. Tem coisa boa. E glória a Deus por isso. Deus é bom. Vamos orar? Quero orar com você nessa manhã. Para quê, pastor? Para o milagre acontecer. Eu não, que o milagre já vai acontecer. Nós já oramos para o milagre acontecer hoje. Eu vou orar para essa palavra, ela dar fruto no seu coração. Para quê? Se você estiver do lado da multidão que está chorando, você passe para o lado da multidão que está sorrindo. Como? Permitindo que Jesus toque aonde tem trazido dor na sua vida. Só isso. É assim que a história mudou. Não tinha mais multidão chorando. Agora era um grupo de gente sorrindo. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra ela frutifique na vida do meu irmão, que ela frutifique na vida da minha irmã, em nome do Senhor Jesus. A tua bênção, a tua graça, a tua unção, o teu poder e o teu favor sejam, meu Deus, com todos essas pessoas, com todo esse povo, os que estão aqui e os que estão pela transmissão. Nós oramos e agradecemos por essa palavra em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Vamos bater palma para Jesus?